Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o padeiro. Com a Revolução Industrial, a produção de pão ganhou um forte impulso, seja no aumento de áreas cultivadas com trigo, ou mesmo com a inovação de técnicas de moagem do cereal nos moinhos, passando dos moinhos de tração animal, que você vê aí na foto, ou tração humana, para os moinhos a vapor, como está aí na foto. Isso no século XVIII, 1784 aproximadamente. A grande produção que se verificou destinava a alimentar basicamente a classe operária que crescia nas cidades industriais, criando condições para uma produção em larga escala. Tão importante o pão foi um dos motivos de eclosão da Revolução Francesa. Ela era a base da alimentação da população francesa há séculos, e a severa queda na produção do cereal tornou o alimento escasso e caro. Esse foi um dos motivos que levaram à revolta da população francesa e à queda do rei Luís XVI, esse aí que está na foto. Luís XVI foi guilhotinado na antiga Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia. Mas também nós vimos no vídeo anterior que os egípcios foram os primeiros povos a utilizar fornos para assar pães. Daí surgiram os primeiros padeiros. É também atribuído a eles o acréscimo de um líquido fermentado à massa para deixá-la mais macia e leve. Hoje o pão está disseminado no mundo. Sua fabricação envolve vários métodos diferentes que resultam numa variedade enorme de tipos e qualidade de pães. Mas o que é ser um padeiro? O panificador, popularmente padeiro, é o responsável por produzir pães, salgados e doces, que podem ser recheados ou não, tortas, bolos variados, entre outras guloseimas. A padaria é um estabelecimento comercial, industrial e de pequeno porte, que vende o que é produzido pelos padeiros. O profissional panificador geralmente trabalha em horários diferentes dos demais para que os consumidores tenham pela manhã o pão fresquinho. Para ser um bom padeiro é necessário ter jeito com massas, ou seja, é necessário ter o que os padeiros chamam de mão boa. É necessário também se atualizar sempre por meio de cursos, oficinas e etc. Algumas características importantes de um bom padeiro. Primeiro, ele precisa ter gosto por culinária, capacidade de organização, capacidade de observação, responsabilidade, interesse em aprender receitas novas, agilidade de disposição, capacidade de ouvir críticas, higiene e visão estética. Mas existe uma formação necessária para ser um padeiro? Grandes padarias costumam incentivar os funcionários a se especializarem e também fornecem treinamento para que os profissionais sejam mais qualificados e atualizados, produzindo as melhores receitas. Mas são atividades necessárias de um panificador. Organizar os materiais necessários, produzir as massas, modelar o pão, produzir recheios e coberturas se necessário, assar os pães, bater massa de bolo, biscoitos e tortas, confeitar os doces sempre levando em conta o lado estético, a aparência é tudo, armazenar e embalar os produtos da forma mais apresentável e tem como atuação e especialidades as padarias artesanais e os autônomos, que são aqueles que produzem o seu produto para serem vendidos em outro estabelecimento. Detalhe interessante, o mercado de trabalho nessa área é grande e atualmente sobram vagas, pois faltam profissionais qualificados para preenchê-los. Segundo pesquisas, 40 milhões de consumidores entram nas padarias brasileiras todos os dias. Algumas curiosidades. As padarias surgiram em Jerusalém após o aprendizado dos métodos de fermentação com os egípcios. Pouco tempo depois, a cidade de Jerusalém já tinha uma rua de padarias. O pão também teve sua grande importância em Roma e na Grécia, sendo que foi em 500 a.C. que surgiu a primeira escola de padeiros. O padeiro se tornou tão importante que até tem um dia em sua homenagem, o Dia do Panificador, que é 8 de julho. Mas
Por que 8 de julho? 8 de julho é o dia de Santa Isabel, que é a padroeira dos panificadores. Santa Isabel é de Portugal. A história de Santa Isabel, essa que está aí na foto, conta-se que no ano de 1333, em Portugal, houve uma fome terrível, durante a qual nem os ricos eram poupados. Reinava então Dom Diniz, esse aí que está na foto, casado com Dona Isabel, esta da foto. Uma rainha cheia de virtudes, que para aliviar a situação de fome, empenhou suas joias e mandou vir trigo de lugares distantes para abastecer o celeiro real, e assim manter seu costume de distribuir pão aos pobres durante as crises. Num desses dias de distribuição, apareceu inesperadamente o rei. Temendo a censura, ela escondeu os pães no regaço. E o rei percebeu o gesto e perguntou surpreso: "Que tendes em seu regaço?" A rainha, erguendo o pensamento ao Senhor, disse em voz trêmula: "São rosas, Senhor." E o rei replicou: "Rosas em janeiro? Deixai que as veja e aspire seu perfume." Santa Isabel abriu os braços e no chão, para pasmo geral, caíram rosas frescas, perfumadas, as mais belas até então vistas. O rei Diniz não se conteve e beijou as mãos da esposa, retirando-se enquanto os pobres gritavam: "Milagre, milagre! Parabéns, padeiros, pelo dia que Deus os abençoe." Este vídeo é em homenagem ao meu primeiro filho, que depois de um tempo se tornou padeiro artesanal e que hoje faz da alveole artesanal uma das melhores padarias, dos melhores pães da cidade. Sucesso! Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.